Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui para a gente destrinchar informações relevantes. Hoje, o nosso foco é num aspecto fundamental da ciência. O que acontece quando estudos científicos mostram resultados assim meio inconsistentes, confusos ou até problemáticos mesmo. Vamos investigar como falhas na metodologia podem, minar completamente a validade de uma pesquisa. Exatamente. E é um ponto crucial para a gente entender como a ciência avança, né? Com correções, com debates. Isso. E para tornar essa discussão bem concreta, a gente vai usar como exemplo principal uma área que, já causou muita polêmica. As pesquisas sobre os efeitos da chamada oração intercessória. Quer dizer, a prece feita por alguém em favor de outra pessoa na saúde. É um campo onde a ciência encontra de frente crenças muito profundas. Um terreno bem delicado, sem dúvida. Para guiar a nossa análise, a gente vai usar algumas fontes-chave. Um resumo histórico das dificuldades metodológicas que esses estudos enfrentaram, uma discussão sobre o viés de confirmação, aquela tendência de favorecer informações que confirmam o que a gente já acredita, né? E, claro, o estudo que virou referência nisso, o estudo STEP. O Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer. Um estudo grande, bem conhecido nessa área. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é desconstruir um pouco como a ciência tenta abordar essas questões complexas, carregadas de valores. O que acontece quando a gente bota a metodologia ali sobre uma lupa bem rigorosa e que lições a gente pode tirar para avaliar criticamente a informação científica que circula por aí. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, acho importante a gente pintar o cenário de como era a coisa antes desse estudo STEP. Tinha uma confusão grande, né? Os estudos sobre oração intercessória pareciam ir para todo lado. Precisamente. O histórico era de resultados bem conflitantes mesmo. Isso criava uma insegurança enorme. E o fascinante, quando a gente olha para trás, é ver os problemas metodológicos que, permeavam muitos desses estudos iniciais. Principalmente aqueles que mostravam benefícios. Principalmente. Aqueles que sugeriam algum benefício da oração, como uns trabalhos que ficaram bem famosos, tipo o do Bird, de 88, o do Harris, de 99, eles foram alvo de críticas metodológicas bem consistentes e sérias. E que tipo de crítica era essa? Onde é que o método falhava mais? Olha, as preocupações principais giravam em torno de coisas básicas da pesquisa clínica, né? Por exemplo, a randomização, que é aquele processo de sortear quem vai para qual grupo no estudo, muitas vezes era descrita como pouco clara ou talvez mal executada. Não dava para ter certeza se os grupos eram realmente comparáveis no início. Entendi. Além disso, as medidas de desfecho, quer dizer, o que eles mediam para ver se tinha efeito, tipo taxa de complicação, tempo de internação, essas coisas, muitas vezes não eram padronizadas ou validadas. Isso dificulta comparar um estudo com o outro e confiar no resultado de um estudo só, né? Claro, fica tudo meio solto. E, para completar, algumas análises estatísticas foram consideradas meio questionáveis, com potencial, talvez, para inflar artificialmente a significância dos resultados, fazer parecer que tinha um efeito maior do que realmente tinha. Ou seja, a base que sustentava esses resultados positivos era vista como metodologicamente frágil. Entendi.
Então, a conclusão de que a oração funcionava nesses estudos vinha com um asterisco gigante por causa do método. Mas e os estudos que iam para o outro lado? Aqueles que não achavam efeito nenhum? Eram mais confiáveis por serem negativos? Então, aí a gente caía em outro tipo de problema metodológico, que também limitava a conclusão. Estudos como um do Aviles de 2001 ou o Mantra 2, que saiu em 2005, eles não acharam benefícios significativos da oração. Só que, frequentemente, eles sofriam do que a gente chama de baixo poder estatístico. Baixo poder estatístico, o que isso quer dizer na prática? Tá, quer dizer que eles tinham poucos participantes, amostras pequenas. E com a amostra pequena, mesmo que exista um efeito real da oração, talvez um efeito sutil, né? O estudo simplesmente não tem força estatística para detectar essa diferença de forma confiável. Fica tudo dentro da margem de erro, digamos assim. Ah, tá. Então eles não podiam dizer com certeza que não tinha efeito. Exato. Eles só podiam dizer que naquele estudo específico, com aquele número de pessoas, não deu para achar uma diferença estatisticamente significativa. Não que ela não exista de jeito nenhum. Então, era um beco sem saída. Resultado positivo com método frágil, resultado negativo sem poder para ser conclusivo. Isso. O consenso que foi se formando antes do STEP era esse. O ponto fraco recorrente era o desenho inadequado dos estudos para responder a pergunta de forma robusta, né? Faltava um estudo grande, bem controlado, com poder estatístico para dar uma resposta mais confiável. É um lembrete, né? Método fraco gera resposta não confiável, não importa o tema. E aí entra o estudo STEP, publicado em 2006 no American Heart Journal, liderado pelo Herbert Benson e uma equipe grande. Foi apresentado justamente como essa tentativa de superar as limitações do passado, né? De oferecer uma resposta mais definitiva. E aqui a coisa fica interessante mesmo. Sim, porque ele foi grande e bem financiado. Exato. É importante notar que ele teve um financiamento bem pesado da Templeton Foundation, que é uma organização conhecida por esse interesse em explorar as conexões entre ciência e espiritualidade. E a escala era outra. Multicêntrico, 6 hospitais grandes nos Estados Unidos, randomizado, duplo cego em partes importantes e com quase 1.800 pacientes que iam fazer cirurgia de ponte de safena, revascularização miocárdica. O desenho do STEP foi realmente engenhoso. Ele tentou abordar de frente as ambiguidades dos estudos anteriores. Foi desenhado para testar 2 hipóteses principais. Primeira, a oração intercessória, por si só, feita sem o paciente saber, tem algum efeito que a gente possa medir na recuperação? Ok, o efeito da oração pura, digamos. Isso. E a segunda, será que o simples fato do paciente saber que estão rezando por ele faz alguma diferença no resultado? Para investigar isso, eles dividiram os pacientes randomicamente em 3 grupos. 3 grupos, como eles funcionavam? Bom, tinha o grupo 1, com 600 pacientes. Eles recebiam a oração intercessória feita por grupos designados pelo estudo, mas eram informados só que talvez recebessem ou não. Eram os incertos, mas recebendo oração. Ok. Aí tinha o grupo 2, quase 600 pacientes também. Eles não recebiam a oração do estudo e também eram informados que talvez recebessem ou não. Eram os incertos e não recebendo oração. A comparação entre esses 2 grupos, 1 e 2, era para isolar o efeito da oração em si, sem o fator psicológico de saber. Faz sentido. E o terceiro grupo? O grupo 3, com mais uns 600 pacientes, esses não só recebiam a oração do estudo, como eram informados claramente. Olha, você vai receber oração por grupos específicos. Eram certos de receber oração e recebendo. Comparar esse grupo com o grupo 1 permitiria ver o impacto de saber que estavam rezando por você. Nossa, um desenho bem complexo para tentar isolar as variáveis e a oração em si. Como eles fizeram para padronizar algo tão pessoal? Pois é, esse era um desafio enorme. Foi uma tentativa de criar uma intervenção que fosse controlável, replicável. A oração foi feita por membros de 3 congregações cristãs, 2 católicas, uma protestante. Os intercessores recebiam só o primeiro nome e a inicial do último nome do paciente. Não tinha contato nenhum entre quem rezava e o paciente, nem feedback para o intercessor sobre como o paciente estava indo. Ah, interessante. Para não influenciar, né? Exatamente.
E a instrução era para rezar usando uma frase específica, por uma cirurgia bem-sucedida com recuperação rápida, saudável e sem complicações. Todo dia por 14 dias, começando na noite antes da cirurgia. Foi uma abordagem bem estruturada, quase como se fosse um remédio sendo administrado. Uau! Uma estrutura metodológica realmente impressionante. Tentando amarrar todas as pontas soltas dos estudos anteriores, com todo esse aparato, essa escala, esse rigor. Quais foram, então, os resultados? O STAPE trouxe a clareza que se esperava? Olha, os resultados foram surpreendentes, para dizer o mínimo, e geraram muita discussão. Primeiro, vamos ver a comparação principal, aquela para ver o efeito da oração em si. Grupo 1, incertos com oração, contra grupo 2, incertos sem oração. Sim. A análise não mostrou nenhuma diferença estatisticamente significativa na taxa de complicações, fossem elas maiores ou menores, nos 30 dias depois da cirurgia. No grupo 1, 52% tiveram alguma complicação. No grupo 2, 51%. Uma diferença mínima, que podia ser só o acaso. A conclusão principal foi que a oração intercessória, do jeito que foi feita e medida no estudo, não teve efeito detectável no resultado primário. Ok. Então, a oração padronizada, feita às cegas, não mostrou impacto. Mas e a outra pergunta? Sobre o efeito de saber que estavam rezando por você. Aí veio a grande surpresa. E o resultado mais contraintuitivo do estudo todo. Quando compararam o grupo 3, os pacientes que tinham certeza de receber oração, com o grupo 1, que também recebiam, mas estavam incertos, o resultado foi na direção oposta do que se imaginaria. O grupo que sabia que estava recebendo oração, o grupo 3, teve uma taxa de complicações significativamente maior. Como assim? Maior? Maior, foram 59% de complicações no grupo 3 contra 52% no grupo 1. Uma diferença estatisticamente significativa. Peraí, ter certeza de que estavam rezando por eles foi associado a mais complicações? Mas isso vai totalmente contra a intuição, né? Contra a ideia do conforto da fé. Como os pesquisadores explicaram isso? Tinha alguma explicação? Essa foi e ainda é a grande questão que o STEP deixou no ar. Os autores, no artigo mesmo, são bem cautelosos. Eles admitem que não tem uma explicação definitiva para esse aumento de complicações no grupo 3. É um daqueles momentos da ciência em que os dados meio que te dão um tapa na cara, desafiam o que você esperava. Mas eles levantaram hipóteses, imagino. Sim, levantaram algumas hipóteses, claro, mas sem cravar nenhuma. Uma possibilidade que sempre existe em estatística é que o resultado, apesar de ter atingido significância estatística, o famoso P 0,05, tenha sido só um achado ao acaso, uma flutuação estatística um pouco mais forte. Certo. O acaso sempre pode pregar peças. Outra linha de raciocínio mais psicológica que eles mencionaram seria a possibilidade de um estresse adicional. Uma ansiedade de performance, talvez. Tipo, a pessoa sabe que tem gente rezando especificamente por ela e talvez sinta uma pressão mesmo que inconsciente. Nossa, preciso me recuperar bem para corresponder a essas preces. E essa pressão, paradoxalmente, poderia ter um efeito fisiológico negativo. Faz um certo sentido, ainda que estranho. Eles até notaram que um fator que contribuiu para essa diferença foi uma incidência maior de fibrilação atrial pós-operatória no grupo 3. Mas eles mesmos ressaltaram que essa análise específica não estava planejada desde o início, o que a torna mais exploratória, menos confiável. Então, o estudo que era para ser o mais robusto para esclarecer tudo, acaba sem achar o efeito positivo esperado da oração e ainda por cima revela esse resultado negativo, inesperado e difícil de explicar no grupo que sabia das orações. O que essa história toda nos ensina sobre o desafio de investigar cientificamente temas como esse? Ensina muito. Ensina sobre as dificuldades inerentes e talvez sobre os limites da própria abordagem científica para certos tipos de pergunta. O próprio estudo STEP, apesar do rigor todo, reconheceu limitações importantes. Por exemplo, a padronização da oração. Foi necessária para o controle, mas tornou a coisa muito artificial, né? Bem diferente da prática religiosa real, espontânea, pessoal.
será que o efeito dessa oração tão modificada pode ser comparado ao da oração de verdade? É uma boa pergunta. Outro ponto crucial, que eles também discutem, a quase impossibilidade de controlar as orações fora do estudo. A maioria dos pacientes, em todos os grupos, disse que tinha família, amigos, gente da igreja rezando por eles, independentemente do estudo. Isso cria um ruído de fundo enorme. Como você isola o efeito daquela oração específica do estudo se todo mundo está imerso num banho de outras orações? Sem contar as preces do próprio paciente. É verdade, fica difícil isolar o sinal no meio de tanto ruído. E, por fim, a escolha do desfecho principal. Aquele pacote de complicações em 30 dias. É comum em estudos cardíacos, mas será que é a melhor métrica para capturar um efeito sutil da oração? Talvez o impacto, se existisse, fosse mais psicológico, espiritual, algo que o estudo não mediu diretamente. Toda essa complexidade parece trazer de volta a questão do viés de confirmação, né, que a gente mencionou no início. Aquela tendência de a gente querer achar o que já acredita. Sem dúvida. Se a gente conecta os pontos dessa história, a trajetória da pesquisa sobre oração intercessória vira um exemplo quase de livro sobre como o viés de confirmação pode operar. Os estudos iniciais, como os do Baird e Harris, que mostraram efeitos positivos, usavam métodos que depois foram vistos como frágeis. É possível que um desejo, talvez inconsciente, de validar uma crença forte tenha levado a um rigor metodológico um pouco menor, ou a uma interpretação mais otimista dos dados. E quando o rigor aumenta? Quando o rigor metodológico aumenta muito, como no STEP, com controles melhores, amostra grande, cigamento, análise robusta, o efeito positivo esperado. Sam, e esse padrão onde alegações baseadas em estudos iniciais mais fracos não se sustentam quando a investigação fica mais rigorosa, a gente vê em outras áreas também. Como, por exemplo? Pensa nas pesquisas iniciais sobre homeopatia, ou algumas alegações sobre dietas milagrosas, até em alguns campos da psicologia. Muitas vezes, estudos menores, piloto, com menos controle, mostram sinais positivos que parecem promissores, mas que depois diminuem ou desaparecem em estudos maiores, mais bem feitos, ou em revisões sistemáticas que juntam vários estudos. O rigor metodológico funciona como um filtro, né? Faz todo sentido. Então, qual seria a mensagem principal para tirar disso tudo? Especialmente para quem se interessa por ciência, por como o conhecimento é construído, como Jorge. A lição mais importante, talvez, seja essa reafirmação da importância crítica absoluta da metodologia. A confiança que a gente pode ter num resultado científico está ligada diretamente à qualidade do método usado para chegar nele. Resultados que desafiam o que a gente sabe, ou que têm implicações muito grandes, exigem evidências muito robustas. E essas evidências só vêm de métodos sólidos, transparentes. E sobre os limites da ciência? A história do STEP também mostra um pouco os limites da investigação científica para abordar fenômenos que são complexos, subjetivos, muito ligados à cultura, à experiência humana, como a fé, a oração. É crucial entender o que o STEP não fez. Ele não provou que Deus não existe ou que oração não funciona de forma absoluta. Seria ir longe demais. Certo. O que o estudo mostrou, dentro das suas condições específicas, foi que aquele tipo particular de oração intercessória, padronizada, feita à distância, não teve impacto mensurável nas complicações pós-cirúrgicas naquele grupo de pacientes. E de forma inesperada, a certeza de receber essa oração esteve ligada a um resultado pior. Isso levanta perguntas importantes sobre o que a ciência consegue medir bem e o que talvez esteja além do alcance empírico dela hoje, ou que exige abordagens totalmente diferentes. A ciência avança com respostas, mas também com as perguntas que surgem dos resultados inesperados. Foi uma análise fascinante, realmente. A gente percorreu um caminho que foi da confusão inicial lá nos estudos sobre oração, passou pela tentativa ambiciosa de clareza com o STEP e chegou nesses resultados complexos, a falta de efeito positivo e aquele intrigante efeito negativo da certeza que desafiaram as expectativas e forçam a gente a pensar sobre a própria natureza da investigação científica em temas, assim, delicados. E o ponto central que fica dessa exploração toda é a necessidade constante de uma avaliação crítica atenta da pesquisa científica. Isso vale para tudo. Mas é especialmente importante em temas que mexem com emoções,
que tem implicações culturais fortes ou onde as nossas crenças pessoais entram em jogo. É fundamental criar o hábito de perguntar sempre: qual foi o método exato? A amostra era suficiente? Tinha algum viés ali dos pesquisadores, do financiamento? Como os resultados foram definidos e medidos? Essas perguntas são a base do pensamento crítico aplicado à ciência. Perfeito. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente continuar pensando, considerando essa dificuldade imensa que a gente viu para isolar e medir cientificamente um fenômeno como a oração, por causa de tantos fatores de confusão, da subjetividade, das limitações do método que a gente discutiu. Será que isso sugere que certas questões, pela natureza delas, podem estar fundamentalmente fora do alcance do que o método científico e empírico, como a gente conhece, consegue responder de forma conclusiva? Será que elas pertencem mais ao campo da filosofia, da teologia, da experiência individual? Ou, por outro lado, será que essa dificuldade só mostra que a gente precisa ser ainda mais criativo, desenvolvendo metodologias talvez radicalmente novas que a gente nem imagina ainda, para conseguir abordar essas fronteiras complexas do conhecimento e da experiência humana? Fica a reflexão. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.